Sobre a aula de cargas axiais, primeiro assunto da prova, você precisa saber de 3 coisas. A primeira é que um material pode sofrer deformação devido a uma força P aplicada no mesmo ou devido a uma variação de temperatura ΔT. A segunda é que o material será expandido caso a força aplicada saia do material ou caso a variação de temperatura seja positiva, e ele será comprimido caso a força aplicada entre no material ou a variação de temperatura seja negativa. A terceira coisa a saber é que a maneira de se resolver um problema em que existe carga axial no meio da barra é através do método de seções. Porém, antes disso, precisamos aprender as fórmulas para a deformação mecânica. A equação 1 determina a expansão ou contração de um material devido a uma carga mecânica P. ΔL igual a PL sobre AE, em que P é uma força axial qualquer aplicada, L é o comprimento inicial, A é a área da seção transversal e E é o módulo de rigidez. A tensão normal que um material sofre devido à carga axial é dada pela equação 2, em que tensão normal é igual a P sobre A. Para a fixação do que acabamos de aprender, vamos a um exemplo simples, onde uma viga de 1 metro de comprimento e área de seção transversal de meio metro quadrado tem uma tensão admissível de 20 kPa. Qual será a deformação do material, considerando que o material tem módulo de rigidez de 200 MPa? Para descobrir a deformação, precisamos primeiro saber qual a força axial P que foi aplicada no material. Como sabemos a tensão admissível, podemos descobrir através da fórmula de tensão igual a P sobre A, onde descobrimos que P é igual a 10 kN. Jogando na fórmula de ΔL, obtemos a deformação de 0,0001 metro ou 0,1 milímetro. Agora, para descobrir o que fazer quando uma viga sofre força axial no meio de seu comprimento, analisemos o caso do slide 9 da aula do professor. Neste exemplo, vemos como resolver um caso em que temos mais de uma força, onde uma ou mais forças são aplicadas no meio da viga. Para resolver esse caso, nós vamos usar o método das seções. Na seção AB, as forças que agem na barra somam 5 kN e produzem uma expansão. Logo, entre AB temos um ΔL igual a 5 kN vezes L inicial entre AB dividido por AE. Na seção BC temos 3 kN comprimindo o material. Logo, na fórmula temos menos 3 kN. Na seção CD temos 7 kN comprimindo o material, logo temos menos 7 kN. A questão 1.2 do livro Nash exemplifica o método de seções usando números. É mais fácil de entender por lá do que pelo slide do professor, então sugiro que estudem esse método através do livro Nash. Quando uma barra é biengastada, haverão reações nos dois engastes. Isto é demonstrado nos slides 11 a 13 da aula do professor. Com o conhecimento adquirido no último exemplo, acredito que possam entender o que foi feito. Só tenham em mente que o engaste impede a deformação, pois segura a viga. Por isso, a soma das deformações é igual a zero. Passando para a deformação térmica. A fórmula para a deformação térmica é ΔLT igual a alfa vezes ΔT vezes L, em que alfa é uma propriedade do material, ΔT é a variação de temperatura e L é o comprimento inicial. Caso a variação de temperatura ΔT varie conforme o passar da viga, é aplicada uma integral, mas você saberá caso isso tenha que ser feito, pois ΔT será dado por uma fórmula, como por exemplo ΔT igual a T vezes x² sobre 2. Quando uma barra é biengastada, o material tende a se expandir ou comprimir, porém o engaste não permite que isso aconteça. Isso provoca uma reação dos engastes, e quando isso acontece, podemos igualar o deslocamento térmico com a fórmula do deslocamento mecânico, visto anteriormente, pois, se observarmos, as reações agem como uma carga axial. Sabendo disso, estudem o exemplo que começa no slide 20 da aula de cargas axiais. Eu recomendo também a questão 1.17 do Nash, que apresenta um problema semelhante ao problema apresentado na prova 2 do semestre passado, onde existe um biengaste, porém ocorre uma deformação mesmo assim. E agora você aprendeu tudo o que precisa da aula 1. Parabéns!